Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carolzinha. Uma semana depois, estamos aqui. Parece que ela passou voando. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja descansado desse feriadão que você teve. Eu espero que você tenha conseguido colocar a sua matéria em dia, se exercitado, se esforçado, enfim. Eu espero que você se encontre bem. Por aqui tá tudo bem, fora minha tosse aqui, que a gente aqui... Muda o tempo, meu amor. A gente ataca logo uma sinusite, uma rinite, uns negócios it aí. Mas tá tudo bem. Hoje vamos falar de um assunto que costuma aparecer bastante no Enem, que é a isomeria. Isomeria espacial. A gente vai falar de uma isomeria no quadro. Daqui a pouco a gente vem pro material novamente. E aí a gente fala da segunda isomeria. Eu não sei se você lembra que há 2 semanas atrás a gente conversou sobre a isomeria plana. Lembra que iso significa igual, meria, quantidade. Então, isomeria é quando 2 ou mais moléculas diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, mas vão ter alguma coisa diferente na sua estrutura. Na isomeria plana, eu poderia ter cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. A gente percebeu lá que os isômeros de cadeia mudavam a classificação da cadeia, que os isômeros de posição mudavam a posição de alguma coisa. Se você não lembra, volta lá na aula de 2 semanas atrás para você revisar isso aqui, beleza? Hoje, a gente vai conversar sobre a isomeria espacial. Então, para iniciar, eu quero te lembrar o seguinte. Todas as vezes que eu estou falando de plano, eu estou falando de algo que eu não preciso pensar no 3D. Eu vou pensar num plano bidimensional. Todas as vezes que eu estiver falando de isomeria plana, eu estou falando de uma isomeria do plano do quadro. Eu não preciso pensar ali tridimensionalmente. Já a isomeria espacial, eu preciso pensar na minha estrutura no espaço. Por isso, espacial. Existem 2 tipos de isomeria espaciais. A geométrica, que é mais conhecida como cis-trans, e a óptica, que é a que mais aparece na prova do Enem. Antes de a gente continuar, eu quero dar parabéns. A Ana tá falando que é aniversário. Parabéns, Ana. Muito vestibular para você. Você consiga realizar todos os seus sonhos, tá? Aí eu venho aqui pro quadro e começo com a geométrica. A geométrica já apareceu no Enem? Apareceu há um tempo atrás. Tem um tempinho que não aparece, mas a gente precisa conversar sobre ela. A isomeria geométrica, existem 2 casos, a gente só vai falar de um.
Vocês sabiam que o celular de vocês dava pra fazer isso aqui? Como transformar o seu celular em uma maquininha, basicamente. E o melhor, isso aqui é de graça. Pode ser usado por qualquer pessoa. Funciona em todos os celulares, seja iOS ou Android, que tem NFC, que é esse reconhecimento encostando, sabe? É só baixar o app do Infinity Pay, clicar aqui em Tap to Pay, digitar o valor do pagamento que vai ser feito, pode escolher se o pagamento vai ser do débito, no crédito, se vai ser à vista ou parcelado. E aí é só encostar o cartão no celular que tá feito o pagamento. Você recebe na hora ou em um dia útil. E ó, as taxas são a partir de 1,37%, tá? Simplesmente incrível. Juro, eu achei isso aqui genial, revolucionário. Ah, e assim, dá pra você cadastrar tanto o CNPJ quanto o CPF, tá? Já sabe, quer transformar o seu celular numa maquininha? Baixa agora mesmo o app da Infinity Pay, que é de graça. Caso é uma isomeria geométrica, se existe isomeria geométrica. Eu vou escrever um passo a passo para você e você vai me acompanhar ali no quadro. Ó, primeiro passo, eu vou procurar a π. Aí eu vou desenhando aqui do lado exemplos, tá? Para você identificar. Eu tenho ligação π? Tenho. Tá aqui. Beleza? Meu primeiro passo foi. Segundo passo, gostaria que você parasse o que você está fazendo para você entender. É um pouco mais complexo, mas eu preciso que você olhe para lá. Eu preciso identificar se nos carbonos da ligação π, ou seja, que tem a ligação π, a minha isomeria vai existir nos carbonos que apresentam a π. Se nos carbonos da ligação π, os mesmos apresentam ligantes diferentes. Como assim? Vou parar lá, ó. Parei aqui. Esse é um carbono participante da ligação π. Então, parei aqui nesse carbono. Esse carbono tem ligantes diferentes nele? O que é ligante diferente, Carol? Esse ligante não é diferente desse? É. Então, ali, possivelmente, pode existir uma isomeria cis-trans ou isomeria geométrica. Mas eu preciso olhar o outro carbono. Fui lá nesse carbono. Esse carbono também tem uma ligação π, é ele que participaria da isomeria. Eu preciso olhar os ligantes dele. Os ligantes dele é o H e o CH3. Esse ligante é igual ou diferente desse? Diferente. Opa! Se os ligantes do carbono são diferentes, ali existe isomeria. Quer ver? Olha para essa estrutura ali. Qual é o seu primeiro passo? Estou fazendo um novo exemplo. Qual é o seu primeiro passo? Procurar a π. Existe π? Existe. Vou parar nos meus carboninhos. Eles que são os participantes da isomeria. Né? A ligação π é a ligação dupla. Alguém está me perguntando ali. A ligação π é a ligação dupla. Parei nesse carboninho. Eu vou olhar para o ligante dele. O ligante dele é o CH3, o ligante dele é o CH3. Quais são os dois ligantes desse carbono? CH3, CH3. Os ligantes são iguais ou diferentes? Os meus ligantes são iguais. Adivinha? Ali não existe isomeria. Para existir isomeria, os ligantes do mesmo carbono precisam ser diferentes. Então, esse ligante tem que ser diferente desse ligante. Como os meus ligantes são iguais, ali não existe isomeria geométrica. Fechado? E aí eu vou continuar. No meu terceiro passo, depois que eu identifico que existe isomeria, eu vou traçar um plano na π. Então, é como se eu chegasse aqui agora, ó, e tem que ser na π.
e fizesse isso. E dividisse a minha molécula em 2 planos. Cheguei lá, fiz uma linha, fiz um traço e dividi a minha molécula em 2 planos. Beleza? Agora eu vou para identificação de que tipo de isomeria você tem. Qual é o tipo de isomeria? Aí eu vou aqui para o número 4. Se os ligantes iguais estiverem do mesmo lado, a isomeria é do tipo cis. Se os ligantes iguais estiverem em lados opostos, a isomeria é trans. Como assim, Carol? Até aqui, você só estava identificando se existia ou não isomeria. A partir de agora, você vai classificar ela em cis ou trans. Quando eu parei aqui, agora eu vou olhar todos os meus ligantes. Agora eu esqueço que eu estou olhando individualmente para cada carbono. Eu vou olhar para os 4 participantes da história. Existe ligantes iguais ali? Existe. O meu H é igual ao H. Eu agora olho para os 4 participantes da história. O meu H é igual ao H. Aí eu te pergunto, eles estão do mesmo lado da minha molécula ou em lados opostos? Esse H está lá em cima, esse H está aqui embaixo. Você concorda comigo que eles estão em lados opostos? O que essa estrutura é trans. Se os meus ligantes iguais estiverem em lados opostos, a minha isomeria existente é a isomeria trans. Quero deixar você tirar um print, que eu vou apagar esse exemplo para colocar mais um exemplo. A gente vai fazer mais um, eu acho que vai ficar mais fácil de você identificar. Posso? Ó. Vou apagar aqui. E vou te mostrar um negócio doido. Ó. Você acredita? Vamos lá, todo mundo comigo. Qual é o meu primeiro passo? Ver se existe ligação pi. Eu tenho e eu tenho. Ok. Segundo passo, eu vou ver se os meus ligantes do carbono são diferentes. Mas antes disso, eu quero te mostrar uma parada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você acredita que esse cara é exatamente a mesma coisa que esse? Não. Eles não são a mesma coisa. Eles têm a mesma fórmula molecular. C5H10, eles têm a ligação dupla no mesmo carbono. Só que isso não é igual a isso. Vê se não é como se eu tivesse pego esse grupo e tivesse virado para lá. Não é? Imagina que você está fazendo isso. Olha para isso, olha para isso. Não é como se eu tivesse feito isso? Só que eu não posso fazer isso porque existe a pi. Lembra da história de não torcer? Lembra que a pi impede que você mexa na estrutura da sua molécula? Pois é. Esse cara existe na natureza. Esse cara existe na natureza. Mesmo que os dois sejam pente-2-eno. Os dois são pente-2-eno, é o nome, tá? Penteno. Onde a sua ligação dupla está no carbono 2. Só que esse cara ou é cis ou é trans, a gente vai descobrir junto. Esse cara ou é cis ou é trans, a gente vai descobrir junto. Era isso que eu queria te mostrar. Que quando eu não tenho ligação dupla, eu posso fazer isso com os meus átomos. Se eu tenho a ligação dupla, eu não consigo. É como se aquilo ali tivesse travado. Por isso que existe dos meus dois jeitinhos. Beleza. Aí vamos continuar aqui para ver se você entendeu pra caramba. Tem ligação pi? Tem. Então, seu primeiro passo, check.
Qual é o seu segundo passo? Eu preciso ver se os carbonos participantes da pi têm ligantes diferentes. Por exemplo, aonde vai acontecer isomeria é aqui, nos meus carbonos da dupla. Vai acontecer isomeria nos meus carbonos da dupla. Então, eu preciso olhar para eles. O resto, que se dane. Parei aqui. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Quem falta quando falta ligação para o carbono? Hidrogênio. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Quem falta? O hidrogênio. Tá ali. Eu só tô achando quem tá faltando. Beleza? Agora eu vou olhar o passo 2. Me pediram para explicar, é por isso que eu tô aqui. Ó. Esse carbono, quem são os ligantes dele? O hidrogênio e o carbono. Eles são diferentes? São. É hidrogênio e é carbono. Beleza. Então, desse lado eu poderia ter isomeria. Eu vou olhar o lado de cá agora. Nesse carbono eu tenho hidrogênio e isso aqui. Concorda que isso é diferente disso? Aham. Os meus ligantes do carbono são diferentes. Ali existe isomeria. Aqui, esse carbono está ligado ao hidrogênio, esse carbono está ligado ao carbono. Isso aqui é diferente. Ali poderia existir isomeria. Aqui, esse carbono está ligado ao hidrogênio, que está ligado a isso tudo. Opa, é diferente. Então, ali existe isomeria. Então, o meu segundo passo, eu preciso identificar se os meus ligantes do carbono são diferentes. Aí eu vou lá e, ó, left, traço uma reta na pi. Beleza. Aí agora eu vou procurar os ligantes no todo. Eu vou olhar para tudo e vou procurar os meus ligantes iguais. Existe ligante igual ali? Existe. O H e o H. Aqui, existe ligante igual? Existe o H e o H. Qual é a classificação desse cara? Esse cara é cis ou esse cara é trans? Os meus ligantes iguais estão do mesmo lado ou em lados opostos? Em lados opostos. Então, eu vou classificar esse cara como trans. Então, esse cara é o trans pente 2-eno. Os meus ligantes iguais estão do mesmo lado. Esse cara é o cis pente 2-eno. Carol, e se eu tiver todos os meus ligantes diferentes? Eu não tenho isomeria? Tenho. E aí eu vou procurar, para classificar em cis e trans, o maior grupo. Tá bom? Relaxa quanto a isso, você vai identificar, tira um printão. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora, a Belisa tá me perguntando como você identifica pente 2-eno. É a nomenclatura, Belisa. Você precisa lembrar. Pente é de 5 carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O 2 é para dizer para você aonde está a sua ligação dupla. A ligação dupla é representada pelo EN. E o final, ó, pente 2-eno. Fica tranquilo quanto à nomenclatura. Saiba só reconhecer a isomeria. Tiraram print, agora eu vou pegar aqui pra gente falar do que está no nosso material. Vamos ali pro print time, pedindo pra eu colocar aí. Ah, a Sueli me fez uma pergunta super interessante. Por que eu não coloquei o hidrogênio pro mesmo lugar? Por que eu coloquei o hidrogênio pra cima? Sueli, os átomos, eles tendem a estar o mais distante possível um dos outros. Então, sempre que eu tiver, por exemplo, um carbono para fora, eu vou jogar o hidrogênio para cima. Sempre o mais distante um do outro, tá? Tem a ver com repulsão eletrônica e tudo mais, mas pensa, se eu já tenho algo para cima, eu coloco para baixo, beleza? Vou apagar tudão, tá? E vou falar do que tá no seu material, que é claramente a isomeria que mais cai
na prova do Enem. Nos últimos anos, só ela tem aparecido. É a famosa isomeria óptica. Há um tempo atrás, a gente falou de classificação de carbono. Vem aqui. A gente falou de classificação de carbono. A gente classificou carbono em primário, secundário, terciário, quaternário e quiral. E aí eu falei pra você assim, ó, esse carbono é muito importante, porque lá na frente a gente vai conversar sobre uma coisa chamada isomeria e ele é o meu principal participante da história. Quando você pensa em isomeria, lembra que eu preciso ter a mesma quantidade, né, de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, todos os isômeros. Se eu estou falando de óptica, eu estou falando de alguma coisa relacionada à luz. Então, o que é isomeria óptica? Compostos com a mesma fórmula molecular, mas diferentes atividades ópticas. Tem a ver com luz e tem a ver com desvio da luz. Eu vou te mostrar o que é, tá? Mas eu quero que você foque em identificar se existe ou não isomeria óptica. Para existir isomeria óptica, eu preciso que a minha molécula seja assimétrica ou que ela apresente carbono quiral. Carbono quiral e assimetria estão diretamente relacionados. Sempre que eu disser para você que eu tenho um carbono quiral, eu vou te dizer o que é, eu tenho isomeria óptica. Então, a última questão da prova do Enem, ela te perguntava qual composto apresentava o mesmo tipo de isomeria, que era isomeria óptica, ele falava no texto, que o texto. O que você ia ter que procurar nesse composto? O carbono quiral. O que é carbono quiral, Carol, ou carbono assimétrico? É aquele carbono que está ligado a 4 substituintes diferentes, ligantes diferentes. Quer ver? Vem aqui. Por exemplo, esse cara aqui. Lembra que sempre que falta ligação para o carbono, ele se liga no hidrogênio. Então, lembra que o carbono também faz 4 ligações para se estabilizar. Esse cara, ele está ligado num carbono. Aqui faltam 3 hidrogênios. Ele não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque ele está ligado a 3 coisas iguais. Esse carbono, ele também não é quiral. Ele está ligado a 2 coisas iguais. Esse carbono também não é quiral. Por quê? Porque ele está ligado a 3 coisas iguais, que são os hidrogênios. Aí eu venho aqui. Esse carbono, ele está fazendo 3 ligações. Ele está ligado a um carbono com 3 hidrogênios. Ele está ligado ao grupo NH2, que é a amina, lembra? E ele está ligado a esse grupão. Ele está ligado a 3 substituintes, então aqui falta o hidrogênio. Olha para aquele carbono. Esse carbono está ligado ao H. Esse carbono está ligado a isso tudo. Eu olho para o todo. Esse carbono está ligado nisso e esse carbono está ligado nisso. Isso é totalmente diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Mas, Carol, isso é carbono, isso é carbono. Mas eu olho agora pro grupo. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho 2 carbonos. Então, esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Eu tenho 4 substituintes diferentes. Adivinha? Ali existe a presença de carbono quiral, que é aquele cara ali. Se existe carbono quiral, eu tenho isomeria óptica. Ponto. Tá? Eu tenho isomeria óptica. Acabou. Vamos lá pro quadro, pro material agora pra gente entender. Primeiro, Carol, o que isso me diz, né? Ele te diz que com a presença desse carbono quiral, eu não consigo mudar o local dos meus compostos, nunca, né? Dos meus ligantes, dos meus substituintes. Ele é um carbono quiral. Então, ele no espaço consegue formar 2, né, compostos diferentes frente à luz polarizada.
Não entendi. Ó. Imagina que eu escreva isso aqui pra você. E que eu te diga que o tracejado quer dizer que tá pra trás da minha molécula e o pintadinho que tá pra frente. Tá? Esse cara, apesar de se parecer muito com esse, não são a mesma coisa. Frente à luz polarizada. Eles são iguais em tudo. Eles têm o nitrogênio no mesmo lugar, o hidrogênio no mesmo lugar, eles são carbono quiral. Eles são idênticos em tudo. Mas eles dois desviam a luz polarizada de forma diferente. Como o Enem me cobra isso, Carol? Primeiro, o Enem nunca te cobrou em relação, ou cobrou há muitos anos atrás, em relação aos nomes que eu vou te dar agora. Mas o Enem te cobra para você identificar se existe isomeria óptica. Vou facilitar a tua vida. Pega a tua mão. Pega a tua mão. Imagina que você está colocando a tua mão em frente a um espelho. Você dá a sua outra mão. A ideia é essa. Você tem a sua mão, uma imagem especular da outra, né? Imagina que você está colocando isso aqui em frente a um espelho. A imagem que você tem é exatamente da tua mão. Elas são iguais. Agora tira do espelho. Você tem isso? Né? Você vai ter isso. Tenta sobrepor. Não sobrepõe. Então, elas não são imagens iguais. A gente diz que são imagens não sobreponíveis. Isso é a ideia. Se eu pego isso aqui e encaixo isso aqui em cima, não vai se sobrepor. Carol, e o que eu preciso saber disso? Você precisa saber que esse composto pode desviar a luz para um lado, esse composto pode desviar a luz para o outro. Você não tem como saber olhando para o composto, tá? Você só vai saber o seguinte: se ele desviar a luz para a direita, a gente vai chamar ele de destrógeno. Ou ainda representar ele com um sinal positivo. Se houver um desvio para a esquerda, a gente vai chamar ele de levógeno. Ou ele vai ter um desvio negativo. Carol, eu não entendi. Renanzito, deixa eu ver se eu coloquei um negócio aí pra tu botar pra mim, um videozinho. Você consegue botar aí enquanto eu acabo de escrever? Não, né? Esqueci de te avisar. Tá, enquanto isso, eu consigo... Bota assim, ó, destrógeno, isomeria óptica destrógeno. Enquanto isso, eu posso ir pro material? Olha pra cá, rapidinho. Deixa eu te mostrar uma coisa. Imagina que eu tenha um polarizador. Um polarizador é um negócio físico, uma estrutura física, em que eu consigo colocar uma solução aqui dentro. Um daqueles dois compostos, um líquido. Você vai ver o vídeo e vai facilitar muito a tua vida. E que eu coloco uma luz. Se eu pego a água e coloco um laser, sabe aqueles lasers de estádio de futebol? Se eu pego um laser e coloco na água, esse laser vai entrar e vai sair do mesmo ângulo, sem desvio algum. Agora, se eu pego um composto que apresenta carbono quiral e eu coloco esse laser, ele vai sofrer um desvio. E você consegue enxergar exatamente no plano final desse polarizador. Se esse desvio ocorre para a direita, a gente diz que é um isômero opticamente ativo e ele é um destrógeno. Se ele desvia para a esquerda, ele é um isômero opticamente ativo e ele é classificado como levógeno. Quando eu tenho essas duas formas, quando eu tenho o desvio para a direita e o desvio para a esquerda, eu vou dizer que eles são par de enantiômeros. Carol, eu preciso muito memorizar isso? Não. Só saiba que se você escutar enantiômero
diastereisômero, estereoisômero, estou falando de isomeria óptica. Olha aqui. Aquela história que eu te falei, do espelho. Isso aqui é a imagem especular disso. Agora, pega esse negócio e coloca em cima. Vai sobrepor? Não. Um vai desviar para a direita, o outro vai desviar para a esquerda. Tá? Conseguimos, Jana? Tá. Agora, Carol, e se eu coloco numa mesma solução 50% de composto que desvia para a direita, se aqui dentro eu tenho 50% de destrógeno e 50% de levógeno, eu vou chamar essa mistura aqui de mistura racêmica. Imagina, desviei 50% para a esquerda, para a direita, depois 50% para a esquerda. Eu não vou ter um desvio. Então, eu vou chamar essa mistura de mistura racêmica. O Enem já te disse isso. E o Enem trouxe essa ideia. A talidomida. A talidomida foi um remédio usado lá há muitos anos atrás para enjoo em grávidas. Só que perceberam que os fetos, os bebês que nasciam dessas mulheres que tomavam a talidomida, nasciam com má formação congênita. E aí começaram a perceber... Por quê? Foram pesquisar o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí a explicação foi: esse remédio tinha na sua composição um isômero enantiômero S. E o enantiômero S causava má formação congênita. O S é a mesma coisa que levógeno. O R, destrógeno. O R não causava. Mas na hora da produção, da produção lá na farmácia, lá no farmacêutico fazia, lá o químico fazia, não se sabia ainda que eles se comportavam de maneiras distintas com o organismo. Aí o Enem, eu não coloquei aqui, mas o Enem falava o seguinte para você. O Enem dizia assim, a talidomida, ele contava uma historinha, aí falava que a talidomida, ela era uma mistura racêmica. Então, qual é a primeira coisa que você tem que saber? Que a talidomida tinha 50% de destrógeno, 50% de levógeno. Aí ele perguntava o que era essa mistura racêmica. Aí a primeira opção era, eles não estão presentes em partes iguais. Pelo contrário, para ser uma mistura racêmica, eu precisava ter misturas em partes iguais. A resposta era, interagiam de maneiras distintas com o organismo. E é realmente isso. O S causava má formação congênita, o R não. Renazito, você conseguiu? Olha o vídeo. Você consegue ir parando? Você vai colocando, eu posso parando? Ó. E aqui eu tenho um composto. A gente botou ele no espelho. Calma aí. Parou? Colocou ele no espelho. E percebeu que a gente tinha dois compostos onde a imagem era não sobreponível. Então, esse composto produziu uma solução. Tá aqui? O outro composto produziu uma outra solução. Eles são compostos idênticos. Eles só sofrem desvios de maneiras diferentes. Beleza? Coloquei lá. Pode ir, Renazito. Aí eu peguei ali, eu não vou te dizer quem é, mas eu escolhi um pote aí. Peguei esse pote aqui. Peguei uma luz, coloquei um prisma. Parou, por favor. Coloquei um prisma. É a ideia de um polarizador aqui, beleza? Aqui tá a luz. Ela entra no ângulo, ela sai lá naquele ângulo, tá? E aí ele pega, você vai descobrir pra mim se ele é destrógeno ou levógeno. Lembra daqueles dois compostos que deram origem às duas soluções? Eu vou pegar uma solução daquela. Pode colocar, Renazito. E vou colocar aqui, ó, na frente da luz. Você vai perceber se essa luz... Parou? Essa luz sofreu desvio? Sofreu. Ela não estava retinha? Ela sofre desvio.
ela sofre desvio para a direita ou para a esquerda? Olhando de frente, para a direita, né? Sentido horário. Quer dizer que essa solução aqui seria uma solução do composto destrógeno, porque ela desvia a luz para a direita. É isso. Se ela desviasse a luz para a esquerda, levógeno. Carol, qual é a importância na prática? A Maria está me perguntando. A importância na prática é exatamente o exemplo que eu te dei na medicina. Muitos compostos podem ser produzidos das duas formas, tanto destrógeno quanto levógeno. Imagina se eu faço novamente um remédio, né? E ele vai se comportar de forma diferente com o teu organismo, causando malefícios, por exemplo, tá? Aí, Carol, como isso cai? Isso cai de duas formas. Para eu identificar que existe isomeria óptica, eu preciso encontrar o carbono quiral. Vem pro quadro. Aqui eu tenho o carbono quiral. Esse cara apresenta isomeria óptica, que é o mesmo desse. Então, para eu dizer que existe isomeria óptica, eu preciso olhar e identificar o carbono quiral. Ponto. Qual é a segunda como é a segunda forma que cai? Descobrir quantos isômeros existem na natureza. Esse cara só existem 2. Por quê? Porque ele tem apenas um carbono quiral. Como é a conta? Como eu descubro quantos isômeros ativos, ou seja, que possui atividade sobre a luz, que pode modificar a interação no organismo? 2 elevado a N. Onde N é o número de carbonos quirais. Então, se eu olho para esse cara, eu tenho um carbono quiral, eu vou ter ali 2 elevado a 1, porque eu só tenho um carbono quiral. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, eu sei que esse composto apresenta 2 isômeros ativos. É desse jeito que cai. Tira um print, por favor. E é isso. O que você vai fazer para estudar isomeria óptica? Você vai fazer os exercícios. Não tem dificuldade. Olhou? Tem carbono quiral? Tem isomeria óptica. Tem como, pelo composto, eu descobrir se ele é destrógeno ou levógeno? Não. Eu preciso te dizer. Ou eu vou te dizer que desviou para a direita, destrógeno, sinal positivo, sentido horário. Desviou para a esquerda, levógeno, sinal negativo, sentido anti-horário. Quantos isômeros ativos existem? 2 elevado a N. Vou procurar a quantidade de carbonos quirais. Te encontro na próxima semana. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.